Infodengue, ele nasceu como um projeto de pesquisa inicialmente, aonde a gente, diante dessa infraestrutura de dados de saúde que já existia no país, a gente resolveu como que a gente pode melhor utilizar isso aí. E a gente identificou de cara essa questão de dar essa, que a gente chama de nowcast, dessa visão imediata da situação que não era possível. O crescimento desordenado de urbanização, com acúmulo de lixo e problemas de tratamento de água, escoamento de água, tudo isso cria oportunidade de reprodução do mosquito nesse ambiente imediato do peridomicílio, como a gente chama. Que a gente consegue identificar através desse contato com as secretarias e o feedback que elas nos proporcionam. Então a gente observa como que hoje em dia a tomada de decisão para o combate aos efeitos da transmissão da dengue são muito mais baseados em dados, de uma forma muito mais objetiva e racional do que eram antes. Dengue, chikungunya e zika fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Em muitos lugares, o surto só vira notícia quando os hospitais já estão cheios. Mas e se fosse possível identificar o risco antes da explosão de casos? Desde 2015, um sistema desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz e da FGV vem ajudando estados e municípios a antecipar mudanças no padrão de transmissão dessas doenças, o Infodengue. Para entender como matemática, estatística e ciência de dados podem salvar vidas, recebemos hoje o professor Flávio Codesso, da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Flávio, seja muito bem-vindo ao Impacto Social FGV. Prazer te receber aqui. Obrigado, Eduardo. Acho que é um prazer estar participando aqui do podcast da FGV. Flávia, a dengue e essas outras doenças, né, elas costumam ser tratadas como uma surpresa que se repete todos os anos, né? Do ponto de vista científico, assim, por que o Brasil, historicamente, ele reage a esses surtos quando eles já estão instalados? E como que essa proposta de um sistema de alerta precoce, ela busca mudar essa lógica? Bom, eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre como o fluxo de informação se dá, né? Porque acho que é interessante quando a gente fala sobre essa questão da surpresa, ela ocorre em níveis que a gente não está normalmente prestando atenção. Porque se a gente sim sabe que a dengue volta todos os anos, né, tem uma recorrência bem previsível, a escala desse retorno não é previsível, né? Isso é um fenômeno matemático que a gente consegue modelar, né, que são a distribuição do tamanho das epidemias segue uma lei de potência, como a gente diz na matemática. Então ela pode ser muito grande, com a mesma facilidade que ela pode ser média. Então tem essa característica. Então, a escala desse retorno é que é surpreendente para a gente, né. Mas, então, tendo dito isso, nós temos um sistema de informação no Brasil que é visto como uma referência globalmente, porque apesar, como todo sistema, né, a gente ter nossos problemas, a gente tem uma vigilância a nível de país inteiro, regular, né, nós somos mais de 5.700 municípios, então é um sistema que funciona muito bem. A gente está E falando do SUS? a gente está falando do SUS, do sistema de vigilância de doenças como a dengue, que são chamadas de doenças de notificação obrigatória, e dentre outros sistemas de informação, mas esse é o principal para o Infodengue. Então isso permite a gente fazer o nosso trabalho. Eh, Considerando, esse background, né, então a gente como é que a gente lida com isso aí? Primeiro, a gente precisa entender que a informação flui dentro desse sistema com uma certa velocidade. Então, isso leva um tempo entre a informação ser produzida no consultório do médico, quando o médico descobre um novo caso de dengue, até chegar no SUS, na unidade do SUS que acompanha essa informação e retornar para o gestor. Então, uma das grandes inovações que o Infodengue fez lá atrás foi reduzir o atraso dessa informação. Então, a gente, utilizando técnicas estatísticas, a gente conseguiu prever quantos casos de dengue a gente tem hoje, mesmo sabendo que a informação de um caso que foi analisado hoje só vai chegar nos servidores do Ministério daqui a 3 semanas. Caramba, é um avanço e tanto, né? Mas então vamos voltar um passo atrás. Conta para mim, o que é o Infodengue? O Infodengue, ele nasceu como um projeto de pesquisa inicialmente,
aonde a gente, diante dessa infraestrutura de dados de saúde que já existia no país, a gente resolveu como que a gente pode melhor utilizar isso aí. E a gente identificou de cara essa questão de dar essa, o que a gente chama de nowcast, dessa visão imediata da situação que não era possível, né? E de também fazer o uso desse arcabouço de informação que existia, que era um pouco usado por questão mesmo de ter pouca gente dedicada à análise dele, né. Então o Infodengue nasce pequeno, nasce só na cidade do Rio de Janeiro e vai crescendo a partir disso aí. E o projeto ele começa já com uma parceria da FGV com a Fiocruz? Sim, o projeto, curiosamente, embora a Fiocruz está hoje em dia numa posição de liderança dentro do projeto, por força de ser parte do próprio Ministério da Saúde, na verdade o projeto Infodem começa com um financiamento dado pelo Ministério da Saúde à FGV, no caso a mim, que respondia a um edital propondo o esboço geral do que viria a ser o Infodem, junto com os colegas da Fiocruz, como tem que dizer, mas o primeiro financiamento veio para a FGV. Então lá em 2015 isso surge como um projeto de De pesquisa, pesquisa, total. e aí entrando aí no 11º ano do projeto agora em 2026 já é uma coisa grandiosa que cobre o Brasil inteiro, né. Brasil inteiro. E o que que mudou de lá para cá, em termos de, auxílio ao poder público, né, no combate a uma epidemia, né? Ah. E foi um grande trabalho de construção dessa ponte, né, entre a academia e o serviço de saúde, né. Então na primeira edição do nosso o que a gente faz basicamente no cotidiano do Infodengue é produzir relatórios analíticos que são enviados para as secretarias municipais, estaduais também, mas nosso principal interlocutor são as cidades, né. E como a gente começou com o Rio de Janeiro, nosso primeiro desafio foi ter uma reunião com a superintendente de vigilância em saúde para explicar como que a gente achava que aquela informação que a gente estava produzindo poderia melhorar o dia a dia da tomada de decisão e da resposta ao desafio que é a dengue, né. E isso a gente encontrou interlocutores excelentes, mas foi um processo de construção, então esse foi o maior desafio. E obviamente a gente começou pequeno e o fato de a gente ter ganhado a confiança do Rio de Janeiro não nos deu de graça a confiança dos outros municípios, isso foi sendo construído gradativamente. Caramba, você imagina o desafio que é, né, ainda mais que a gente está falando aí de 5.000 e tantos interlocutores, né, quando você Exato. pensa em Ma mas eles não foram um a um, né. não, eu acho que seria até impossível fazer. E que tipo de dados, alimentam esse sistema com essas informações e transformam esses dados, essas informações em alertas para os gestores em saúde? Certo. Então, como eu falei, né, a principal, vamos dizer assim, pedra fundamental em termos de dados é a notificação do caso, né. Então o Brasil, para uma série de doenças que são revisadas, uma lista de doenças que são revisadas regularmente, né, por sua importância na saúde pública, essa lista, requer que qualquer médico que identifique um caso daquela doença tem que imediatamente notificar ao serviço de saúde, né. Existe um sistema de informação chamado SINAM, que é o Sistema de Informação de Doenças de Agravos de Notificação Obrigatória, e então esse é o principal dado. O que que significa a notificação? Notificação significa que o médico, realizou um diagnóstico clínico, significa ele fez a anamnese do paciente, muitas vezes sem nesse primeiro momento, 99% das vezes, nesse primeiro momento, sem qualquer validação ainda laboratorial, e ele preenche a ficha: "Esse paciente está com dengue", então preenche uma ficha pré-determinada, já que pronta no e isso vai para o sistema. A gente desde o início percebeu que isso não era suficiente, porque a dengue é uma doença que ela é influenciada pelas condições ambientais, especialmente climáticas, né, por causa do mosquito transmissor, ele é muito sensível à umidade, temperatura, e essa sensibilidade varia ao longo do país. Alguns municípios a temperatura é mais importante, outros municípios é a umidade que é o fator crítico, né. Então a gente começou a agregar outros, conjuntos de dados para poder fazer essa análise mais completa. A gente podia elencar aqui
a questão do clima, que eu já falei, e também a questão demográfica, estrutura etária da população, e a gente também olha para a distribuição espacial geográfica das populações para entender áreas de maior densidade, menor densidade, isso também é relevante para a transmissão. E assim, olhando para o ano de 2026 e para os dados que você tem hoje, assim, tem algum lugar que precisa ter uma preocupação maior com epidemia, contágio elevado de dengue ou outras doenças? Isso até me deixa um pouco triste dizer, mas a dengue hoje em dia é uma realidade para a maioria dos municípios brasileiros, né. Então a dengue tem uma situação endêmica, né, que a gente chama, que ela está presente de maneira estável na população brasileira, então a gente não consegue, isolar, né, uma área como sendo a área de atenção para aquele ano, mas a gente tem algumas. Né, nós temos um relatório que foi publicado recentemente, no final do ano passado, com parte de um trabalho que a gente faz para o Ministério, ajudando eles a planejar para o ano seguinte, onde a gente indica, os estados onde a gente espera que tenha, maior crescimento, e aí dentro disso a gente vai fazendo uma análise mais refinada a nível de município, para ajudar a distribuição de recursos e a preparação para o próximo ano aqui dentro. Entendi. E assim, o Infodengue ele nasce da pesquisa científica, né, mas ele precisa dialogar com a rotina da Secretaria de Saúde. Eh, e esse caminho de transformar um modelo matemático em uma ferramenta utilizada por estados e municípios, né, você falou que é uma tarefa árdua, eh, como é que em que momento você percebeu que isso estava começando a entrar ali na rotina dos gestores de saúde? Assim, que eles passaram a incorporar as informações do Infodengue, pra, de fato pensar as políticas públicas de combate à dengue. Exatamente. Isso essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, uma coisa que talvez, o público às vezes não tenha essa noção, embora para a gente ser uma coisa bastante clara, nós não temos qualquer, poder de decisão sobre nada que acontece com a dengue. Nós somos apenas, um grupo de pesquisa que analisa os dados e oferece a informação. Então, a gente não tem qualquer voto nem sobre como o gestor vai fazer, o secretário de saúde, cidade A, B ou C, vai fazer o uso dos recursos dele para, então isso é uma coisa completamente, sobre a responsabilidade de cada município. Mas a gente começou a ter a feedback, né, das secretarias de saúde de diversos municípios, que eles nos diziam: "Olha, a gente na nossa reunião semanal para analisar a situação da dengue, a gente sempre usa os dados do Bifodengue, e a gente então, eh, e vão contando, né, exatamente que parte da nossa informação eles usam para auxiliar cada tipo de decisão, e isso vai variar de local para local, porque a estrutura da resposta à dengue, embora a gente tenha, instruções normativas de cima para baixo, os municípios têm bastante autonomia em como vão fazer esse combate ali no seu local, né. Você falou de feedback, eu imagino que isso também seja fundamental para o pesquisador aprimorar ali a sua ferramenta de pesquisa, né. Ao longo aí desses 11 anos já de Infodengue, como que esses feedbacks foram aprimorando a ferramenta para a gente chegar até a versão que a gente tem hoje? Sim, foi muito grande, né. Acho que, uma das coisas que me vem à memória, assim, é a questão da forma como a gente apresenta a informação científica, né, que a gente tem que sempre fazer um esforço para fazer a comunicação no nível de conceitual de quem está ouvindo. Então, a gente tem que adequar jargão, a gente tem que adequar a forma, como às vezes o profissional de saúde está acostumado a interagir com um gráfico. "Ah, eu estou acostumado a fazer esse gráfico assim, mas vocês fizeram um gráfico diferente". A gente tem que adequar a como o nosso receptor tá acostumado a usar, porque o nosso objetivo é que ele consiga captar essa informação, não importa se eu acho que a minha forma de dizer é mais precisa, mais ortodoxa, isso não importa, o que importa, então a gente foi aprendendo essa linguagem, isso se manifestou na forma como o nosso website, a gente tem um website que sintetiza um pouco da informação que a gente manda para os municípios, está sempre, aberto ao público,
Isso foi afetando a forma como a gente foi melhorando a linguagem visual, né, das informações que a gente foi colocando ali. Então hoje a gente tem as informações muito mais acessíveis do ponto de vista de que a leitura, ela é mais fácil, vamos dizer assim, né, ela está menos técnica e mais Isso, a gente espera que sim. é, professor, hoje a gente fala muito de inteligência artificial aplicada a diferentes áreas e no caso do Infodeng, não é diferente, né. Então eu queria saber como que a tecnologia que vocês usam evoluiu desde 2015, nesses 10, quase 11 anos aí de trabalho. Hoje a gente o Infodeng foi um dos pioneiros no uso de machine learning, né, que é um termo mais hoje menos popular, mas já também associado com o movimento da inteligência artificial, para fazer a modelagem dos casos da dengue. Então, já, já nos primeiros anos do Infodeng, nós começamos a experimentar o uso de machine learning para melhorar a nossa produção tanto do nowcast, que é essa informação onde a gente faz a previsão do presente, que eu estava te contando, né, que a gente prevê o dado que está atrasado, quanto, o que a gente chama de forecast, quando a gente faz, o modelo que é capaz de prever semanas, às vezes, atualmente a gente está conseguindo prever o ano epidêmico inteiro para todos os municípios. E isso a gente tem usado modelos de machine learning. O AI mais comumente, como mais comumente é compreendido, a gente está começando a trabalhar para construir uma interface de linguagem natural para profissionais de saúde e o público em geral poder interagir com todas as informações da plataforma de uma maneira mais conversacional. Então a gente tem um protótipo em desenvolvimento, mas ainda não está em uso público. Agora eu já fiquei extremamente curioso, assim, a gente tem É. previsão para quando Bom, é difícil a gente dizer, né, a gente tá com ele bastante avançado, talvez, para esse ano a gente já começa a ter primeira versão no ar. então em breve a gente vai ter a ChatGPT do Infodeng, né. É. Legal, legal, muito bom, assim, eu acho que facilita ainda mais a comunicação e o consumo desses dados, né. E assim, hoje você falou um pouco dessa questão do Nowcash, e eu imagino que depois isso seja comparado com os dados de fato reais, né. Qual é o percentual de acerto, assim? Não, para o nowcast o acerto é 100%. A gente realmente consegue, porque a gente tem eh, esse atraso estrutural que eu falei, né, que é o f que é característico do fluxo de informação dentro do sistema, ele é bastante previsível. Então, agora, por que isso não era corrigido antes? Porque é diferente em cada lugar. Então a gente teve que ajustar o nosso modelo estatístico a cada um dos municípios, para cada um dos estados, para ter as curvas exatamente corrigidas. Então esse foi um trabalho que basicamente o nosso grupo foi pioneiro e inclusive a metodologia que a gente desenvolveu, que está publicada, vários países tentam implementar e tem dificuldades porque a estrutura do dado em outros países não é exatamente a mesma e nem sempre essa previsibilidade é tão boa, né? Mas no caso do Brasil é excelente. Imagino que um projeto dessa magnitude, ele de fato seja uma referência internacional aí, né, você acabou de falar que outros países tentam implementar modelos semelhantes, talvez para outras doenças, né. Como que é essa troca com a comunidade internacional? Bom, o Infodem de fato ele tem centenas de citações, sei lá, talvez milhares de citações aí na literatura científica. A gente realmente é bem conhecido. Mas como eu te falei, né, nós somos capazes de fazer o que a gente faz graças a gente estar sentado em cima de uma estrutura de fluxo de informação bastante robusta, né, em que pese as limitações que a gente ainda tem. Mas, então, em função uma das que eu poderia ressaltar, uma das coisas que refletem bastante esse sucesso do Infodeng foi em 1900 em 2023. O meu grupo de pesquisa aqui da FGV, a gente ganhou um financiamento do Wellcome Trust, que é um dos maiores, fundações de financiamento da pesquisa do Reino Unido, que financiou a gente nos últimos 4 anos, ainda vai terminar agora ano que vem, né, para a gente desenvolver melhor a questão do forecast
e especialmente com a questão da sensibilidade às mudanças climáticas, né, que a gente vive hoje num paradigma de transformações climáticas globais e a gente quer saber como isso vai. E dentro desse arcabouço desse projeto, a gente desenvolveu um dos principais produtos desse projeto foi uma competição de forecast de dengue que a gente faz anualmente desde 24 e a gente tem as principais universidades do mundo enviando times com seus modelos para competir, para quem prevê melhor a dengue no ano seguinte. Cara, é uma Isso é um competição reconhecimento. interessante, né, interessantíssimo isso. Você estava falando de mudanças climáticas e era a minha próxima pergunta, né. Essas doenças, dengue, chikungunya, zika, elas estão muito ligadas à questão climática, né, mas também urbanização, condições ambientais, né. Então, e aí eu queria saber o seguinte, como que essas mudanças climáticas associadas a um crescimento urbano desordenado, elas têm, alterado esse padrão de contágio e transmissão dessas doenças? Isso tem sido extremamente importante, é muito importante falar sobre isso, porque a dengue, o vetor transmissor da dengue, o mosquito, ele é um vetor que é uma espécie que vive no peridomicílio, né. Então é um mosquito que tem uma atração pelo humano, porque é dele que se alimenta, né, e portanto ele vai viver no entorno do domicílio. Então o crescimento desordenado de urbanização, com acúmulo de lixo e problemas de tratamento de água, escoamento de água, tudo isso, cria a oportunidade de reprodução do mosquito nesse ambiente imediato do peridomicílio, como a gente chama. Então, a gente observou, particularmente no Infodengue, nos últimos anos, o que a gente chama de um fenômeno de interiorização da dengue, que antes era um problema mais destacado nos grandes centros urbanos, começou por cidades de menor, médio para pequeno porte. Isso se deve à expansão da urbanização e essa expansão de forma mais ou menos desordenada, que é característica, que infelizmente ainda da nossa área, dos nossos municípios menores. É interessante, assim, foi até uma surpresa, assim, quando você disse que hoje a dengue é um problema do Brasil como um todo, né, É. porque para muitos ainda tem aquela coisa de região metropolitana, lugar que é mais quente, que é mais úmido, né, um outro fator que a dengue está sempre associada é a questão das estações do ano. Isso ainda é um fato ou hoje a gente tem dengue o ano inteiro? Como é que funciona? Sim, ainda é um fato para a maior parte do país. A gente tem, no caso, do sudeste para cima, assim, eu diria pelo menos de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo ainda é um pouco mais, que a gente chama sazonal, mas o Rio de Janeiro tem transmissão de dengue, residual o ano inteiro. A gente obviamente continua tendo o período do ano, que vamos dizer assim, entre janeiro e abril, maio, que é a área é o período do ano de maior incidência de casos, mas a transmissão nunca cessa. E uma outra coisa que é interessante ressaltar é que no sul do país, né, que historicamente não tinha dengue por causa das temperaturas mais baixas, hoje em dia aí a questão permanece ainda um pouco controversa. Devido às alterações climáticas, elevação da temperatura média, você já começa a ter a dengue entrando no sul de maneira bastante pronunciada. Ou seja, o aumento das temperaturas ele favorece a proliferação do mosquito, Sim, né? favorece. E agora eu queria falar um pouco do impacto real do Infodengue, né, e imagino que já tem aí já contou um pouco de alguns casos, né. O que que muda quando esse alerta de uma possível expansão do contágio, etcétera, ele chega mais rápido no gestor? O que que a gente ganha com isso? Olha, uma das coisas que eu sempre digo, né, como a gente não está, ligado ao controle, a gente apenas é um provedor de informação qualificada, eu diria que uma boa medida da eficácia, do impacto que o Infodengue tem, é a forma como a tomada de decisão é feita, né, nas várias que a gente consegue, identificar através desse contato com as secretarias e o feedback que elas nos proporcionam. Então a gente observa como que hoje em dia a tomada de decisão para o combate a aos efeitos da transmissão da dengue
são muito mais baseados em dados, de uma forma muito mais objetiva e racional do que eram antes, porque essa informação não existia. Então eu tinha muito mais uma coisa de sensibilidade dos profissionais de: "Ah, não, acho que vai ser ali, então vamos botar nossos recursos para lá". Hoje em dia, por exemplo, a nível de secretaria estadual de saúde, eles têm uma verba para gastar, e eles precisam saber, dentro do estado deles, qual é a área que eles devem direcionar. Isso o IFADENG ajuda muito, isso, a alocação de recursos é um dos principais, áreas que eu acho que o IFADENG ajuda a otimizar bastante. Uma outra coisa que tem acontecido nos últimos anos são iniciativas para combater o mosquito ou combater a transmissão da doença. Então a gente já teve mosquito geneticamente modificado, agora, mais recentemente, aí a notícia de vacina, primeiro a internacional, agora a vacina brasileira em relação a isso. E isso de alguma forma já é percebido no Infodengue, os efeitos dessas iniciativas? A gente tem, de fato, como você falou, vários, projetos que vêm, eh, testando várias metodologias. E essas questões dos mosquitos modificados, a gente tem áreas que a gente conhece, que é onde esses projetos pilotos estão sendo feitos, e a gente consegue identificar uma redução da incidência, mas não é, ainda não chega ao ponto a gente dizer: "Ah, isso vai zerar", ainda não zera, nenhuma dessas técnicas foi capaz de zerar a transmissão em nenhum lugar. O mosquito é bastante resiliente, né, e a questão qual foi o outro ponto que você falou, a vacina, né? Vacina. A questão da vacina, ela tem uma característica, que é a questão de quão rápido a gente consegue uma cobertura vacinal. As vacinas anteriores que a gente tinha, primeiro que elas não eram tetravalentes, né, que eu não sei se o público tá lembrado, mas a dengue são 4, variantes de um vírus. Então, se você tem a imunidade para um, você continua vulnerável a ter as outras dengues. Então, quando você não tem uma vacina que é tetravalente, que protege contra os 4 de maneira mais ou menos eficiente, a vacinação não consegue proteger você completamente. Então, por isso mesmo, os ensaios, populacionais das vacinas anteriores foram reduzidos a algumas cidades para validar a eficácia dessa vacina. Mas a vacina do Butantan atual, que vai começar a ser aplicada esse ano, ela é uma vacina que ela é tetravalente, a gente espera que ela tenha uma eficácia boa, então a gente espera, um impacto bom. Agora vai depender do quão rápido a gente consegue produzir as doses e distribuir essa vacina. Talvez não vá afetar muito a epidemia desse ano, mas talvez para o próximo ano a gente comece a ver o efeito da vacinação. Mas a gente vai estar ligado nisso e acompanhando aí, como é que A pergunta seguinte que eu ia te fazer era a seguinte, assim, o que a gente espera para essa segunda década do Infodengue, assim, em termos de dados, e com esses avanços aí de vacina, de outros, métodos de combate, que talvez sejam bastante eficientes, né. A tendência é que o número de casos ele caia drasticamente? acho que a gente tem algumas coisas aí, né. Primeiro, o nosso principal eu não gosto de falar inimigo não, porque o mosquito é simplesmente um ser vivo, né, ele está aí fazendo o trabalho dele, a gente que não sabe lidar com ele bem. Mas enfim, eu tenho o maior respeito por esse mosquito, ele é extremamente competente, e o Aedes aegypti, ele é transmissor de carteirinha, podemos dizer, de vários vírus. Então, se hoje a gente conseguir, controlar, vamos torcer, né, por meio da vacinação, que é a nossa principal esperança, a dengue enquanto uma doença endêmica, transformar uma doença rara, pensar. Ainda assim, o Aedes aegypti vai continuar, e ele tem potencial de transmitir diversos outros vírus que são prejudiciais à saúde humana. Então, eu acho que a expectativa para a próxima década do Infodengue é a gente tratar de outras doenças de transmissão vetorial e poder criar o mesmo impacto que a gente teve na dengue e para outras doenças. Inclusive, acho que no meio desse caminho surgiu aí, né, a questão da zika, a questão da chikungunya, que antes eram quase que
Acho que não tinha relevância o dado, assim, era tão pequeno o número de pessoas que se infectavam, né, que isso acabava não sendo monitorado, né. Sim, a zika de fato e a chikungunya, elas não existiam no Brasil antes de 2015. Elas chegaram ao nosso país, foram introduzidas, né, e aí então a gente teve uma primeira grande, epidemia o maior pico foi em 2016, 2017 ainda teve uma epidemia importante. A zika meio que sumiu, ela continua ocorrendo em baixíssima incidência, a gente tenta entender por quê, né, os causos não são claros, mas provavelmente porque a imunização natural da população por exposição ao próprio vírus, está protegendo. E a mas a chikungunya continua sendo uma ameaça importante. Ela tem menos, potencial epidêmico do que a dengue, então a gente observa, epidemias menores, e elas têm um espalhamento um pouco mais lento que a dengue, mas ela está aí. Então ela é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Então, por exemplo, a vacina contra a dengue não faz coceira na chikungunya. A chikungunya vai continuar como um problema aí. Entendi. Professor, o Infodem ele mostra que a matemática e a ciência de dados, elas podem ter um impacto direto na saúde pública. Isso está claro aqui até pelo que a gente conversou. Que lições que esse projeto ele deixa para o futuro da vigilância epidemiológica no país? Eu acho que a experiência nossa, né, que a gente não nem imaginava esse impacto lá atrás, quando a gente começou, acho que ela deixa um exemplo claro nessa questão da continuidade. Eu acho que a pesquisa, essa colaboração entre políticas públicas e pesquisa acadêmica, ela precisa ser mais em todas as áreas, ela precisa ser mais, fomentada e mais sustentada. Porque a gente precisa de um Estado cada vez mais, não sei se gosto de usar esse termo, mas inteligente, que tenha acesso a análises, rápidas e que possam aumentar a qualidade da nossa tomada de decisão. Não é que os nossos gestores não tenham essa capacidade, eles têm que ter acesso à análise de forma imediata, sem atrasos, isso que o FODENG fez. Então eu acho que a gente tem ainda uma possibilidade de se estender para outros agravos, como a gente chama, né, outras doenças, eh, de relevância para o nosso cenário nacional, mas eu acho que o exemplo de FUDEM enquanto projeto de pesquisa, de braço dado com a política pública, acho que serve para todas as áreas. Você vê, né, a contribuição da academia, né, para o poder público, né, fica Isso. claríssimo. Professor, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, né, e eu acho que ao longo desse papo que a gente teve, ficou muito claro o que que é de fato a matemática aplicada, né, então assim, nesse caso a gente está falando da matemática aplicada à saúde. Que outras aplicações, assim, tem ocorrido ali na escola de matemática aplicada que contribuem também de forma semelhante aí com a sociedade como um todo? Olha, bom, acho que é uma oportunidade para você convidar os meus colegas, né? Mas nós temos, acho que a EMAP, né? Como o nome já diz, né? Escola de Matemática Aplicada, a gente visa essa interação, né? Com os setores com aquela matemática de respeito, né? Então, no caso, hoje a gente tem, por exemplo, só na área da epidemiologia, nós temos diversos, quase 10 professores, não sei nome tanto, mas trabalhando em diversas aplicações de modelos matemáticos a doenças transmissíveis e outras doenças crônicas. Então, o impacto dessa matemática ele se mostra na produção acadêmica da EMAP. E eu acho que a chave disso é justamente esse desejo de estar fazendo esse contributo, né, não trabalhando apenas na torre de marfim, como a gente fala da academia, né. Então a gente sai da academia, vai conversar com quem está ali na linha de frente, qual o seu problema? "Espera aí, deixa eu ver se eu consigo te ajudar". Então acho que mais ou menos eu prefiro falar dessa forma geral do que tentar descrever os projetos dos meus colegas, porque eu certamente não o faria com justiça. Bom, já fica aí o convite para os professores da EMAP trazerem suas pesquisas aqui para o impacto social, né. A escola está fazendo 15 anos agora, em 2026, e desses 15 anos, 11 anos já de Infodem,
é uma escola jovem, né, mas que já tem aí grandes contribuições aí com a sociedade e projetos de impacto, acho que como esse aqui do Infodem. Então, Flávio, eu queria te agradecer aqui pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que foi ótimo conhecer assim, mais a fundo o Infodeng, né, e mostrar de fato esse impacto, né, ao longo do programa, né, É isso. que ele traz para a nossa sociedade. Então, eu agradeço a quem nos assistiu, a quem nos acompanhou até agora. O Impacto Social fica por aqui, a gente volta com outros convidados para falar de outros temas tão importantes como esse do Infodeng em breve. Eu peço que sempre você siga a gente nas redes sociais, assista a gente no YouTube e nas plataformas de áudio. Tchau, tchau. Até a próxima.